Graça e paz, que bom ter você aqui no canal Escatologia Consumada, mais uma vez, sempre disposto a crescer no entendimento da palavra e conhecer mais sobre as profecias já realizadas em Cristo. Meu muito obrigado pelo seu tempo e por estar sempre acompanhando nossos estudos. E um grande abraço especial também a você que está chegando por aqui hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Raimundo e estamos aqui sempre, continuamente examinando a palavra de Deus, crescendo em graça juntamente com você. Você já reparou como muitos acreditam que a igreja deveria simplesmente desaparecer do mundo caso o arrebatamento já tivesse ocorrido? É como se estivéssemos aqui de penetra na história. Pois hoje vamos esclarecer à luz da escatologia consumada porque a igreja ainda está na terra, mesmo após o cumprimento da vinda do Senhor em juízo. Vamos ver aqui uma passagem de João capítulo 17 e o versículos 15. Vamos ler essa passagem para a nossa meditação. João 17,15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não, é João 17,15. Isso. João capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Tem alguma coisa a ver com o nosso tema? Tem, sim. O nosso tema é um dos temas importantes, das quais nos diz se já houve o arrebatamento, se já ocorreu o arrebatamento, por que a igreja ainda está aqui? Portanto, esse tema tem muito a ver. Vamos lá, ou seja, existe um propósito bem claro para estarmos aqui. E vamos entender juntos qual é. Como está escrito em Mateus, vamos lá, capítulo 24, versículo 34. Olha o que nos diz. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Ou seja, tudo que estava relacionado ao cumprimento no que diz respeito ao arrebatamento, temos a ver aqui com essa passagem de 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então já se inscreve aqui no canal Escatologia Consumada, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, dos estudos que serão postados, porque isso é muito importante, isso nos ajuda muito para que os outros também sejam alcançados por essas verdades. E claro, compartilhe esse vídeo com mais irmãos que desejam estudar as Escrituras de forma profunda. Fica conosco aqui até o final do vídeo para não perder nenhuma explicação e depois também você pode deixar seu comentário aqui embaixo com suas impressões e perguntas. A sua participação é muito importante para nós. Agora vamos direto ao estudo. A igreja, na verdade em si, ela não é uma igreja física, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos destacar esse assunto dentro da palavra, mas queremos colocar aqui, dando um destaque, que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é a igreja física. A igreja física é uma institucionalização religiosa formada pelo homem. Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é uma igreja espiritual. É um corpo, na verdade, espiritual. Vamos ver isso aqui em João, capítulo 14, versículo 20. Que nos diz: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, Jesus Cristo,
ele em nós, ele forma um só corpo conosco, mas não é com esse corpo nosso carnal, com essa velha matéria, porque ela vai descer o pó e vai ser consumido pelo pó. É isso que descreve Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja, como já mencionei, com um corpo espiritual. E nós temos que ver isso, desenvolver isso dentro da palavra. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13, já nos diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, esse corpo das quais estamos tratando é, na verdade, em si, o corpo espiritual. Porque nós fomos, como diz assim, nós, os espíritos nossos, todos nós fomos batizados em um só espírito. Exatamente. E esse espírito não é em outro qualquer espírito, não. É no espírito de Cristo. Paulo, pregando aos Gálatas, nas suas passagens aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 27, já diz isso. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo já vos revestistes. Portanto, nós não estamos tratando da matéria, o corpo físico. Como nós dissemos no princípio, ele vai descer o pó. Por outro lado, a palavra nos diz até mesmo, Jesus falando, é no João capítulo 6, versículo 63, que até mesmo a carne para nada serve, nada se aproveita. Mas o Espírito, sim, o Espírito é que sim faz uma unidade com Cristo, no mesmo Espírito. Por quê? Porque, na verdade, nós, como diz a própria palavra de Deus, nós formamos esse corpo através da palavra. Porque a palavra, uma vez que ela foi manifestada, como diz João capítulo 1 e o versículo 1, nos diz claramente, João capítulo 1 e o versículo 1. João capítulo 1, probleminha aqui. João capítulo 1 e versículo 1. São... No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 ele destaca direto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse Verbo da vida, a palavra, ela nos diz que isso é o Verbo, a palavra que foi manifestada. Exatamente, o Verbo significa expressão, é a palavra de Deus, não consistindo de outro Deus, como um Deus Filho, não. É o próprio Deus que manifestou em carne, das quais ele se revestiu-se e foi conhecido com o nome de Jesus. Isso é uma mensagem da unicidade de Deus, mas para nossa compreensão que o Espírito com o qual nós fomos formados um só corpo é o próprio Espírito de Deus. É o que diz o Paulo pregando aos Colossenses capítulo 1 e versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, como diz a palavra, a igreja de Deus,
O arrebatamento em si da palavra de Deus, que descreve o que significa arrebatamento, não é tirar o corpo literal da terra e subir para o céu. Não. Esse corpo há de descer para a terra e não vai mais subir. Não. Agora, o nosso espírito, sim. O nosso espírito, quando você sair deste corpo, desta vestimenta, deste tabernáculo, você já se encontra com Deus. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 1. Olha o que nos diz. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O versículo 5 também nos diz: ora, para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos... Peraí, deixa eu ler o versículo 4 também. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Portanto, você quer sair deste tabernáculo, eu quero sair deste tabernáculo, mas quando nós saímos destes tabernáculos, nós recebemos um corpo espiritual. Porque há corpo espiritual e há corpo carnal, sim. Exatamente. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Olha só. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Ou seja, há corpo natural e há também corpo espiritual. Portanto, o nosso corpo natural é o nosso corpo físico, nosso corpo biológico. E quando esse corpo descer para o pó, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, só reforçando aqui nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Olha o versículo 50. E digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, se a carne não pode herdar o reino de Deus, não pode ter alegria espiritual, ela não pode se regozijar, porque quem se regozija na presença de Deus é o nosso espírito. Na verdade, a carne faz combater contra o espírito. Exatamente isso é o que diz Gálatas capítulo 6 e o versículo 16. Gálatas capítulo 5, na verdade. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Por quê? Porque a carne ela não tem o desejo de glorificar Deus, não tem o desejo de estar na presença de Deus, mas sim o espírito, sim. Agora nos diz a segunda parte aqui do versículo, segundo versículo: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Como agora você pode me dizer que está esperando um arrebatamento desse corpo mundano, esse corpo físico, corpo biológico, cheio de todas as concupiscências? Não. A palavra ela afirma exatamente que é o Espírito. Sim, porque o Espírito aqui são filhos de Deus. O Espírito aqui é o Filho de Deus. Olha a versão em Hebreus capítulo 12 e versículo 9. Olha o que nos diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, além de você ter o seu pai, e você tem seu pai biológico, tem, quando se trata de pai, tratando de pai e de mãe. Aí diz aqui: além do que nós tivemos nossos pais segundo a carne, para nos recorrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
quando Deus fala que é o nosso Pai, ou quando nós tomamos a palavra em afirmar que Ele é nosso Pai, Ele é o Pai do nosso espírito. Sim, mas o nosso corpo, Ele é um Criador. Portanto, esse corpo, sim, é o que vai herdar o reino de Deus. Exatamente isso. Portanto, meu prezado irmão, arrebatamento, na verdade, do que houve ali no primeiro século, não foi e nem será no futuro, nunca. O que foi, na verdade, sim, foi, na verdade, uma transformação que os irmãos tiveram, saindo de um estado do pecado, com o qual eles estavam retidos pela morte espiritual. Nós vamos adentrar nesse assunto. E agora colocaram-se agora na comunhão com Deus, restabelecida a comunhão com Deus. E assim eles tiveram esse arrebatamento, a transformação. Olha, vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, ele não está dizendo, não, nós vamos subir lá para o céu, todos da igreja, não. Quem, na verdade, usa desses argumentos são o sistema religioso. A Bíblia não fala isso. Então, esse versículo que diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Está se tratando exatamente do arrebatamento. E esse arrebatamento, nada mais, nada menos, foi, na verdade, o ajuntamento dos eleitos através da mensagem da graça, que ocorreu desde o primeiro século. Vamos ver isso, damos continuidade a isso. Olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse arrebatamento se deu no ano 70, no primeiro século. Como assim? Você diz, irmão? Porque está escrito na palavra de Deus que a vinda do Senhor Jesus Cristo estava precedida de sinais. E um dos sinais que estava precedido era a queda do templo. Está aqui, porque, vamos ler o versículo novamente. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então está inserido, está relacionado com a vida de Cristo, e a vinda de Cristo está relacionada com os sinais que se antecederam, na verdade, a sua volta. Então vamos ver isso. Em Mateus capítulo 24, e o versículo 1, logo em diante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Está falando da queda do templo. E aqui é onde está a chave de ouro. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo-lhe, quando serão estas coisas? Mas que coisa? Sim, é mesmo que o Senhor Jesus Cristo falou para eles, que aquele tempo não ia ficar nem pedra, nenhuma pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E isso culminou, na verdade, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, que era um sinal. Olha o que diz, continuando, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então vejamos que os discípulos interrogaram o Senhor Jesus Cristo. Se você estivesse junto com Jesus, acredito eu que, quem sabe, se o discípulo não tivesse feito essa pergunta, você o faria, mas ia obter uma resposta, não era com 2000 anos,
Você não ia ter uma resposta com tempos infinitos, porque os futuristas, o mundo religioso, o sistema religioso, eles pregam algo eterno para que o Senhor Jesus Cristo fosse voltar. Uma infinidade de tempo, um tempo sem limite. Mas não, e assim, e além disso, fazendo com que as palavras do Senhor Jesus Cristo não fossem verdadeiras. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele falou aqui no versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí o versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha, então, está aqui. Se Jesus Cristo ele não veio, ele faltou com a verdade. Para o mundo religioso, que não aqueles que ainda às vezes não entendem, né? Tem umas pessoas que eles têm, assim como eu, assim como todos que hoje têm essa verdade, nós não entendíamos. Mas a partir de quando a nossa mente foi iluminada com a mensagem da graça de Deus, hoje nós pegamos a palavra de Deus e confirmamos as palavras de Jesus Cristo, que ali é verdade. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Se não passou, então ficou naquela geração. Em verdade, eu digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E outra coisa que nós lemos ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, foi o seguinte. E os que morreram, a segunda parte do versículo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, mas na verdade, os mortos ressuscitaram foi no dia do juízo, foi ali no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, sim. Olha o que diz João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então vejamos que tudo isso aconteceu, não foi em outro dia, qualquer outro dia não. Foi na verdade na vinda do Filho do Homem. Pois a palavra até diz aqui no versículo 27, que e deu-lhe o poder também de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Isso tudo aconteceu dentro daquela geração. Porque ainda assim, um grande sinal que ocorreria dentro daquela geração para a conclusão da vinda do Filho do Homem, era sim a grande tribulação. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E aí diz, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E aí no versículo 34 ele já fala claramente e abertamente, encerrando aquelas profecias para aquele tempo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, chegamos ao final de mais um estudo edificante. E é sempre uma bênção ter você aqui refletindo sobre a escatologia consumada e o propósito da igreja nesta terra. Mesmo após o cumprimento das promessas, obrigado de coração a você que nos acompanha fielmente em cada vídeo. A sua constância é inspiradora e também aquele que chegaram hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos, volte mais vezes. Se você ainda não se inscreveu ainda no canal, eu peço a você que possa se inscrever, aproveite a oportunidade para fazer com que impulsione mais esse canal, para que outras pessoas possam também conhecer esta mensagem. Deixe seu like, isso é muito importante para que o YouTube recomende esse conteúdo a outras pessoas sedentas pela palavra. E não esqueça, compartilhe também este vídeo com mais irmãos,
para que todos possam ser edificados. Que essa palavra fortaleça o seu entendimento e sua fé. Que possamos continuar firmes como uma luz neste mundo, cumprindo a missão de sermos templo vivo do Senhor, enquanto aqui aguardamos ansiosamente que quando nós partirmos deste corpo, nós estaremos já com o Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.